Olá, hoje é 18 de março de 2020 e você está ouvindo o episódio número 12 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista, Rodrigo Balbino, Viene Cavalheiro. E hoje você vai ouvir o episódio sobre testes, né? O título do episódio é O Segredo dos Testes que Ninguém Te Conta. Antes de mais nada, a gente queria agradecer aí o retorno do nosso dev, né? O Rodrigo Balbino, que estava viajando, foi pegar coronavírus na China e tal. Mas ele está de volta e podemos seguir a programação normal. Eu já quero fazer reclamação do último episódio, hein? O nome do episódio devia ser Pau no Dev. O cara sempre ficou pau nos Dev. Mas ficou bom. Então, reclamação feita e aceita, mas como vocês me nomearam líder dessa merda aqui um dia, então não quero só fazer nada com a sua reclamação, foda-se. Bom, então vamos lá, vamos começar o episódio. Em meio a coronavírus, estamos remoto, né, pela primeira vez, primeiro episódio que a gente tá fazendo remoto, todos os outros a gente conseguiu fazer os 3 reunidos aí presencialmente. Mas esse 12º episódio, em meio a essa pandemia e tudo mais que está acontecendo, a gente está cada um no seu cantinho aí fazendo episódio. Fala aí, Balbino, você queria falar alguma coisa? O episódio é falar sobre testes. Aí a gente não fez teste para começar esse episódio. Isso. Então, inclusive é isso que a gente vai falar mesmo. Bom, vamos lá, então vamos começar. A ideia de falar sobre testes, né, e o título do episódio é um pouquinho chamativo, né, a questão do segredo dos testes que ninguém te conta, é pra gente falar um pouquinho da nossa experiência que a gente teve aí nas empresas com relação a testes, tanto na área de desenvolvimento, quanto eu mesmo na área de segurança, quanto um pouquinho da experiência do Vini aí com relação à infraestrutura. Então eu vou começar falando um pouquinho do que eu já vi por aí, tá, e um pouquinho do que eu acompanhei. Desde quando eu era desenvolvedor, já não tinha aquela história de... O teste era o famoso teste funcional. Então a gente testava a funcionalidade e o famoso, na minha máquina funcionou, segue o jogo. Não tinha tanta boa prática, metodologia e ferramenta igual tem hoje, com, por exemplo, TDD, testes unitários, ferramentas de teste integrado, ferramentas de teste de performance, teste de carga, dentre outros milhares de testes. Ué, me parece que você foi dev ontem. Ontem, hoje, amanhã, mas isso aí foi de empresa para empresa, tá? Teve empresas que eu trabalhei que tinham um pouquinho mais de maturidade com relação a testes. Mas de um contexto mais geral, mais genérico falando, acho que todas as empresas que eu passei, o grande teste que tinha era o teste em produção ou o teste do usuário. Lógico, todas elas tinham um ambiente de homologação e tudo mais, que o próprio usuário conseguia fazer aquele teste funcional para garantir que a funcionalidade dele estava funcionando. Mas quando a gente fala de testes um pouco mais abrangente, a gente vê que tem várias coisas que a gente deve testar e várias formas de testar. Por exemplo, o teste de carga, um teste de performance, um teste de segurança, um teste de resiliência, trazendo um pouquinho mais para a infraestrutura. Então, para mim foi um pouquinho disso. Eu peguei a era da transformação tinha só teste funcional para várias ferramentas e metodologias. O TDD talvez veio com uma proposta bem bacana, vários livros. Eu peguei essa transformação, a questão de testes unitários, etc. Então, é essa ideia da gente comentar aqui hoje, um pouquinho da minha experiência. E aí eu queria ouvir de vocês aí, que vocês já passaram por esse mundo aí. Vou começar perguntando pro Balbino e depois o Vini complementa com a experiência dele. Fala aí. Eu não faço teste, eu não tenho experiência. Bom, ótimo, concluído. Não, Parafraseando o Tony Stark, a gente tem que correr antes de andar. Então, eu acho que a gente até chegou a falar um pouno sobre disso em um episódio passado, não lembro qual, que uma das coisas que mudou bastante no desenvolvimento de software é como você faz os seus testes. Se você... no episódio de logs. Era bem comum a gente usar log como teste, né? Você espera um cenário e você sai logando o que você espera daquele cenário. Era uma forma meio porca de se fazer teste, mas até hoje existe no mercado algo parecido, o teste em produção. Você sai logando e vê se sua aplicação se comporta como deveria. Uma coisa que eu acredito que é muito bacana é a gente desenvolver como TDD, que você cobre todo o cenário que você necessita com teste, tudo que você precisa, você já tem que saber o que você espera daquilo,
faz o teste esperando que vai quebrar e faz o teste esperando que deu sucesso e depois você desenvolve em cima. Cara, isso daí pro desenvolvedor é muito certeiro pro cara desenvolver e fazer as coisas funcionarem do jeito que deveria. Só utilizando um teste, por exemplo. Não, legal. Mas vamos lá. Fala aí, Vini. Fala um pouco da sua experiência com relação a testes, que depois eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Testes. Então, a área de infraestrutura, o que a gente testa é patch de servidor. Não tem patch de switch, vai vir de algum fabricante. A gente testa em um ambiente de homologação quando possível, porque a área de infraestrutura, por ser muito caro, né, você manter infraestrutura, uma para homologação, outra para produção, né, apesar que de sermos operacionais, hoje com a virtualização, com Docker, já facilita muito, mas ainda assim, ainda há canais de infraestrutura que a gente não consegue fazer testes e acaba fazendo piloto ao invés de teste, né? Por exemplo, em uma área de network, a gente coloca num patch em um switch, vê o comportamento e começa a distribuir patches para outros, né? Ou então, se você pega a área de infraestrutura de hardware, de servidor mesmo, né? Ali não existe simplesmente um teste. Você não tem um servidor exatamente igual ao outro. E aí, ali também é meio que piloto. Você instala o firmware dentro de um servidor e aí vê, tá tudo ok, rebuta, faz uns 3, 4, 5 reboots na máquina, tá tudo ok, voltou 100%, aí sim você começa a propagar para os outros. É tipo teste em produção. Eu ia dizer isso, né? Na verdade a gente chama de piloto, a gente é mais bonitinho, a gente não mais bonito. Produção, a gente faz piloto. Vou aderir esse termo. É interessante esse comentário de infra, porque quando a gente fala de código, né, e um pouquinho de scripts, esse mundo mais código mesmo, talvez, né, indagando aqui, talvez seja um pouquinho mais fácil testar. Porque o código, por si só, a gente espera um comportamento com base em alguns parâmetros. Então, é muito fácil a gente replicar esses parâmetros, apertar o F5 ali e a ferramenta executar pra gente e a gente fazer o teste que a gente quer. Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala só de máquina, se a gente pensar em cloud hoje, um EC2, ou subir, sei lá, falando de Amazon, subir um EC2, subir uma VM, isso é muito mais fácil, é muito mais tranquilo testar. Putz, você testou ali, você tem um Ansible, um Terraform, uma ferramentinha, uma receita ali que gerou para você, é muito fácil você subir aquilo, matar aquilo, com base naquela receita, né, você vê querendo ou não já é código, então fica mais fácil você testar. Agora, quando a gente fala de infraestrutura física, né, sei lá, você usou o exemplo aí de switch, network, e aí puxando um pouquinho para segurança, a gente passou por instalação de firewall, por troca de firewall agora e tudo mais, por troca de firewall de prédio, firewall de borda, etc. Você não tem muito que ambiente de teste para isso. Você até tem alguma coisa ou outra, mas é muito complicado você ter um ambiente de teste para um firewall de borda, por exemplo. Você talvez consiga plugar ele numa network, você criar uma VLAN separada, instalar o cara, ver como ele se comporta e tal, e aí plugar no seu ambiente de produção. Mas você não tem uma infraestrutura física de homologação, né? É muito mais difícil. Ou a empresa que tem isso, né? Aí eu não tive experiências dessas, não posso comprovar, mas talvez se a empresa que tenha isso, ela seja um pouquinho mais menor, ela tem um ambiente desse, mas menor, que é um pouquinho do que o Vini falou agora. Não reflete o ambiente de produção, ou ambiente real. Então, às vezes, aquele teste acaba sendo o mínimo, né? A brincadeira do teste, né? A gente precisa testar o mínimo, mas às vezes ele acaba não sendo real. E aí, quando você vai para o ambiente de produção mesmo, você tem vários impactos e vários problemas que você não tinha previsto. Isso daí que você está falando no desenvolvimento de software, tem um termo específico, é uma técnica, que é o Canary Release, que você vai colocando aos pouquinhos, vai soltando em produção mesmo, só que aos pouquinhos. Aí você vai vendo como se comporta e no final você faz o rollout de tudo. E você sabe por que chama Canary? Ou canário? Não faço ideia. Eu sou contrário a esse método de coitado dos passarinhos. Não, peraí, Vini. Antes do Vini defender a fauna brasileira, para quem tá ouvindo a gente, esse método de teste Canary, o canário, veio da época dos mineiros. Os caras entravam nas cavernas lá para fazer mineração e tal. Então, para os caras saberem se o oxigênio ia acabar, eles soltavam um canário na frente. Quando o canário caía e morria, porque ali tava sem oxigênio, né? Ou tinha alguma contaminação, alguma coisa nesse sentido, então os caras não podiam seguir, né? Então, na época não tinha tanto aparelho, tanta tecnologia para medir, né, esse tipo de oxigênio, radiação, etc.
Então os caras soltavam os passarinhos e pro passarinho morrer antes deles, né? É literalmente isso. Eu conhecia essa técnica aí, só que eu não sabia que veio do... Exatamente, eu sou contra a matança de animais, eu sou contra o teste de canário, por isso eu chamo de piloto. Mas quando a gente fala... Usuário você curte. Não, colocar usuário e desenvolvedor na frente, aí é bacana. A gente põe o desenvolvedor lá para testar primeiro, depois a gente vê o que acontece. Pelo Vini, a gente poderia colocar desenvolvedor nas minas, então, né? Em vez de trocar por passarinho. Então, morte aos devs e vida aos canários. Muito, muito legal. Não, legal, legal. Pode falar. Fazer uma pergunta em cima disso. Tendo em vista que não temos um tipo de teste mais próprio para acontecer isso, é muito comum dar problema e ter que voltar? Como que acontece essa dinâmica aí? Bom, minha visão falando do desenvolvimento e agora em segurança, o que eu vejo é literalmente isso. A galera, como a gente não tem... É aquela história do nível de maturidade e definição de processo. Se a gente não tem... Putz, tá bom, qual é o meu produto? Eu tenho um e-commerce, legal. Então, esse e-commerce é acessado por milhões de pessoas ou por 2 pessoas. Não importa, mas quanto maior é maior o impacto. Então, quais os processos de teste ou quais os processos de qualidade que eu tenho? Eu vou passar o meu código por um scan de vulnerabilidade, né, falando de segurança. Vou passar o meu código numa ferramenta que analisa para mim duplicação de código, para ficar mais fácil de eu dar manutenção. Vou passar o meu software numa ferramenta que faz teste de estresse, né, o stress test, que aí tem a ver um pouquinho com o comportamento do software, assim como a infraestrutura, para ver se a quantidade de máquinas que eu defini está aguentando, se eu tenho um load balance, a rede, throughput, banda, etc. Vou ter um teste de carga, de banco de dados, fazer payloads, mesmo fazer chamada. Um teste de segurança um pouquinho mais dinâmico, o famoso DAST, para ver se tem vulnerabilidades na aplicação funcional. Então a gente tem que definir o que a gente quer, dentre várias ferramentas, várias metodologias que a gente tem, definir um para tudo isso. Então etapa A, etapa B, etapa C. Garantir que a sua esteira, o seu deploy, né, a sua pipeline, vamos chamar assim, ela passe por todos esses controles para garantir que lá na frente tudo que você queria testar está garantido. O problema né, e aí, que é o que você falou, tem muito problema que acaba voltando, tendo que tirar do ar, o famoso rollback. Tem. Por quê? Muitas empresas eu vejo, né, não tem essa maturidade, não tem esses processos definidos. Muitas vezes até tem, mas a gente comentou em outros episódios, abrem mão por conta da entrega, por conta do prazo, por conta de um monte de coisa. Então tira o teste, tira aquilo outro. O que algumas empresas que a gente vê fazendo ela tem um teste mínimo que seria um teste de regressão, para garantir que aquela subida não está quebrando um outro produto, quebrando uma outra galera, um outro departamento, e faz esse teste mínimo, é o mínimo, isso eles não abrem mão, várias empresas têm isso, é o mínimo para ir poder seguir a esteira. Mas é aquela história, você testou, você fez o mínimo, e às vezes o seu problema estava num outro teste que escapa desse mínimo, ou um teste unitário passou, ou 2 testes unitários passaram, um teste de carga passou. Mas a hora que subiu em produção, viram que o volume de chamadas era maior. Então o stress test teria matado esse problema antes. E aí tem que dar um rollback por conta de um código que não estava aguentando aquilo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então o resumo da minha experiência com isso as empresas abrem mão, de novo, né? Teste é qualidade. Então as empresas abrem mão da qualidade de teste, de performance, de segurança, justamente para a entrega. Às vezes a entrega é muito mais valiosa para algumas empresas do que a qualidade por si só. Então o rollback ele permeia a vida dos desenvolvedores, da galera de infra, do TI a todo tempo, porque eu posso ter trabalhado só em empresa imatura, não sei se foi erro meu ter escolhido empresas erradas, mas eu trabalhei desde fundo de quintal, agência de publicidade, até maior empresa de turismo da América Latina, assim como a maior empresa de financeira do mundo. Assim. Então não sei se falta tanta maturidade assim, ou é processo mesmo, é ferramenta, ou aquele famoso ponto, né? As pessoas envolvidas naquilo tudo que às vezes não querem fazer da melhor forma, que, pra você que tá ouvindo, vai ter um episódio polêmico. Como que eu falo que é polêmico pra caralho sem falar que é polêmico pra caralho? Tipo, é polemicíssimo. tá pra vir um episódio polêmico aí que a gente vai falar o quão difícil é fazer. O Datena pra falar. O Datena vai apresentar, porque assim, o quão difícil é fazer certo, né? Por que é tão difícil fazer certo? A gente vai trazer uma polêmica aqui, enfim. Expus minha opinião, agora respondendo sua pergunta, né, Balbino? Rollback existe para sempre. Sim. E quanto no lado da infra, como que funciona isso? O Vini congelou de medo? Opa, a infra caiu. Tá doido? Tô aqui, mano.
Ó, pessoal que tá ouvindo a gente aí, daqui a pouco a gente vai lançar, fiquem com calma, fica calmo. Primeiro episódio piloto de gravação remota, então a gente não quer pegar vírus um do outro, fiquem calmos, vai sair, tá? Fala aí, Vini. Idiotas. Vamos lá. Na infra, na verdade, a gente não tem muita opção, né? Se o fabricante ele não implementa algo no próprio hardware que possibilita que a gente possa ter algum mecanismo de segurança, realmente a gente não tem muito o que fazer. Alguns fabricantes já têm implementado, por exemplo, 2 chips, né, de firmware, onde sempre que você vai aplicar a atualização, ele sempre pega o chip que está inativo. Aí ele torna aquele chip ativo, ele se torna o chip de produção, para então aí ele desativa o outro. Se isso for feito com sucesso, ele passa numa boa. Né? Agora, se não, ele volta para o chip anterior. Então, alguns fabricantes têm se policiado nesse sentido, né? Cisco tem implementado isso nos switches, os servidores da HP têm implementado isso também, em alguns que eu tive a felicidade de participar também, né, de updates de firmwares. Então, assim, existem alguns mecanismos que os fabricantes colocam, mas nem todos, né? Ou dependendo do nível de servidor que você compra, né? Os servidores mais baratos lá que você compra geralmente não vem com 2 chips. E os servidores mais corporativos eles sempre tiveram hot swap e tal, aquela coisa toda, para a gente poder minimizar os impactos na produção. Mas não tem jeito, toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa em produção, tem que ser uma janela específica e de horas em horas de aplicação. Não é rápido como a implementação de um software ou de um patch no software. É mais custoso, né? É bem mais custoso. Show. Bem mais. Bom, boa explicação. Eu acho que estamos aqui há 30 minutos já. Acho que deu uma boa introduzida no tema teste. Experiência que a gente já viveu. Você sentiu a introduzida? Que a gente já passou. Senti bem introduzido, inclusive, que de novo a gente cai naquele grande problema das empresas que abrem mão da qualidade para entrega final. Afinal, o prazo tem que ser sempre cumprido. E aí a gente começa a ligar um pouquinho com o título do episódio, né? O segredo dos testes que ninguém te conta. Eu queria contar um segredo, que talvez ninguém te conta, mas todo mundo que esteja na área de TI ou quem está começando agora e que está ouvindo a gente vai passar por isso. Cara, o teste ele é importante até que esteja dentro do prazo. Né? Tipo, de novo, a galera abre mão de qualidade constantemente e passei por empresas que não faziam isso e que garantiam a qualidade acima de tudo. Mas por empresas que, infelizmente, a qualidade era sempre terceiro plano. O primeiro plano era entregar, o segundo plano era vender, e o terceiro plano, se der, era garantir a qualidade, com testes, etc. E quando a gente fala de testes, existem várias, mas trocentas milhões de ferramentas, frameworks, padrões, documentação, processo, que ajudam a gente a testar as coisas em TI, seja infra, seja software ou segurança. Então, o segredo que eu queria contar, ou eu expor um pouquinho, as empresas constantemente abrem mão disso, né, de testes de qualidade, para entregar. A entrega ela tem estado acima de tudo. Não sei se vocês têm uma experiência diferente ou algum segredo diferente desse, que talvez seja mais crítico. Eu acho que tudo que a gente for falar vai girar em torno dessa tríade aí, né? De tempo, de qualidade e de custo. Sempre... Se você puxa muito a perninha para um lado, se eu quero que o tempo seja o mais rápido, eu vou acabar com o custo, vou aumentar meu custo, ou eu vou diminuir minha qualidade. Se eu quero muita qualidade, eu vou sofrer um pouco com tempo ou com custo. E assim vai. Eu acho que tudo que a gente for falar, ele sempre vai rolar em cima disso daí. E todas as experiências, acho que todo mundo já passou, é alguma coisa referente a isso. Beleza, mas assim, uma pergunta agora. Importante você ter tocado nesse tema. A gente acaba vira um ciclo vicioso, vamos chamar assim. Mas no episódio passado, para quem não ouviu, dá uma olhadinha lá no episódio 11, né? A gente falou sobre automação. E é um tema muito importante, tem ganho muito destaque aí na TI, etc. E automação, será que ela não nos ajudaria a resolver esses problemas? Por exemplo,
eu não consigo automatizar testes, automatizar controles de segurança, automatizar deploys, né? Automatizar parte do processo, porque a gente falou, né? Automatização, uma vez que você tem um processo bem definido, você consegue automatizar ele com algumas ferramentas dependendo do processo. Então, a gente conseguiria automatizar testes, por exemplo. Seja lá, eu tenho um site aqui que ele é... O comportamento dele, o visual dele é muito importante para mim. Então, eu consigo automatizar, aí o Balbino talvez me esclareça um pouquinho melhor no desenvolvimento. Existem frameworks, ferramentas, sei lá, que eu consiga testar a minha tela, simular um usuário que está navegando ali, clicando, como se fosse, né, uma pessoa de verdade, para eu testar o comportamento do meu site. E aí o Vini depois me complementando a pergunta, né, para o Vini responder depois do Balbino. Existem testes que eu consiga garantir a carga da minha aplicação. Putz, eu fiz 1 milhão de requisições, meu servidor aguentou, os meus logs aguentaram, gerou meu log suficiente. Então você vê que a gente vai linkando com um monte de coisa que a gente já falou, né? Log automação, controle de qualidade, etc. Como é isso? Eu tenho o meu conhecimento, mas eu queria que vocês explicassem para a galera que está ouvindo a gente. Para esse tipo de coisa, existem diversas ferramentas que vai te ajudar em automação para te ajudar em testes. Isso daí a gente ajuda um pouco a perninha da tríade lá de tempo, porque você vai otimizar seu tempo, você vai melhorar, e com isso, claro, que você vai conseguir ganhar, você consegue ganhar qualidade, você consegue ganhar em custo, e sem perder muito com o tempo. Vai ajudar muito. Só que para isso também necessita que você leve tempo para poder implementar essas ferramentas. Leva tempo para você parar, analisar, entender seu processo e deixar tudo automatizado. Eu acho que você usar uma ferramenta dessa, desde o começo do desenvolvimento, cara, para você lá na frente você não vai ter mais problema em ter que parar as coisas e ter que resolver esse tipo de problema. Se você sempre está pensando em qualidade desde o começo do seu projeto, cara, é um ganho exponencial. Lá na frente você vai ter qualidade. O problema é quando você entra em empresas que já são empresas de outro segmento, não de tecnologia, e tenta implementar a tecnologia. Até que é normal, né? Vai implementar, só que tem coisas que ficam para trás, como qualidade. E daí, para você recuperar isso, você ainda vai sacrificar tempo para poder ganhar o tempo. Então, é meio paradoxo isso aí, né? Porque você tem que ter tempo para poder ganhar tempo. E se você tivesse, você não precisaria disso, né? Vamos chamar o Doutor Estranho aqui para ele usar a joia pra gente. Então, aí o que acontece? Aí necessita de que a empresa sacrifique outra perninha ali da tríade, ou custo, ou qualidade. No caso, sei lá, pra gente, na nossa visão de desenvolvedor, seria custo. Cara, paga o quanto precisa, mas você precisa implementar isso. Lá na frente vai te economizar muita grana, vai economizar muito tempo, mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa implementar essa automação para a gente conseguir mais tempo. E da parte técnica seria assim. Mas é claro que a gente não vive só na parte técnica, né? Se fosse só parte técnica, ia ser tudo mil maravilhas. Então, fazendo uma analogia bem idiota, mas automação seria a joia do tempo para a gente conseguir a joia do poder, que seria ter qualidade, né? Vamos chamar assim, tipo, é literalmente o que você falou. Se a gente consegue automatizar bastante coisa, aí a gente precisa de tempo para automatizar, parar, é o que você falou. Se a empresa não nasceu assim, a gente precisa parar, automatizar bastante coisa para a gente ter esses controles de uma forma mais dinâmica e seguir uma esteirinha bonitinha. Para a gente poder ganhar qualidade na entrega final, porque a gente conseguiu automatizar bastante processo de teste, por exemplo, para ajudar a gente. E aí, Vini, complementa aí. Sei lá. Eu tava viajando aqui conforme ele foi falando. Que é assim, né? Na verdade, a gente perde um tempo uma única vez para criar esse mecanismo. Depois, talvez um outro ajuste que já não vai mais perder tanto tempo. Então, eu vejo, na verdade, com bons olhos a gente criar automações, né? Pode ir correndo em paralelo, bota uma ou duas pessoas para ir trabalhando nisso, né? De uma equipe, sei lá, de 5, não sei. Depende do tamanho que for as equipes, mas a gente cria mecanismos para ir automatizando. Então, enquanto o processo está rodando lá meio que manual, teste, na maneira que está, vem outro trabalhando em automatização, né? Porque é assim,
nunca vai ser perda de tempo automatizar um teste, automatizar uma entrega, uma esteira de deploy, nunca vai ser perda de tempo, jamais. Ele vai consumir um tempo de... Só fazendo um parênteses, né? Nunca é perda de tempo fazer algo para ganhar mais tempo, né? Exato. Seria essa a frase, mas boa, desculpa, pode continuar. Então, quando você dedica algum tempo para entender o processo, aí a gente volta no episódio que a gente chutou o desenvolvedor para longe, né? Espancar desenvolvedor. Ninguém mandou ele viajar. Eu voltarei. Né? Vou fazer o próximo episódio sozinho. Então, se a gente conhece a esteira como um todo, a gente consegue automatizar boa parte dela, né? A gente teve o exemplo lá que automatizou fabricar pães, né? Aqui um exemplo que o David colocou no outro episódio. Então, se a gente consegue automatizar um processo que é manual, teoricamente, que é uma receita de comida, a gente consegue automatizar, imagina então automatizar a tecnologia, né? Então essa é uma das visões sobre essa questão. E automaticamente eu estava lembrando de um cenário, né, já que a gente vai falar sobre segredinhos, né, sobre testes. Teve um switch uma vez que a gente monitorava aqui na CVC mesmo, bem no passado, sei lá, acho que quando eu entrei em 2018, 2016, a gente teve um problema com alguns switches. E o switch, por incrível que pareça, para que ele continuasse funcionando, ele matava a sua própria monitoria. Quer dizer, então, para a gente nos alertas estava gritando que o switch estava parado, mas a gente não estava perdendo conexão. Quer dizer, então foi um mecanismo que o fabricante criou, né? Olha que coisa interessante. Ele deve ter feito um stress test para poder chegar a essa conclusão, que se eu parar a monitoria, se eu parar de ficar fornecendo dados aqui para a monitoria, eu consigo continuar entregando a principal finalidade do switch, que é conectividade entre as estações. Tanto que quando o switch chegava um pouco de CPU lá, por causa de alguma coisa que teve excesso de carga de dados, sei lá, alguma coisa, alguém num torrent ligado, né, segurança, ele parava de fornecer dados para a monitoria, né, quer dizer, então um Nagios, um Zapier não conseguiria coletar as métricas dele, mas em compensação o usuário não perdia a sua conectividade. Então isso eu achei interessante, um stress test que o fabricante fez para poder pegar esse cenário e então garantir a entrega do produto dele. Da hora que era um falso positivo bom. Meu Deus, caiu! Comecei a ver, não tá funcionando. Não tá funcionando ainda. Tanto que você conectava na porta console dele, mas não na porta console remota, né? Você tinha que ir lá com o cabo DB9. Quem é de infraestrutura vai saber o que eu tô falando, um cabo DB9 lá para conectar na porta console dele direto e verificar que ele ainda estava funcionando. Não, legal esse exemplo aí. E cara, eu já falei aqui algumas, acho que todo episódio eu falo isso e eu vou repetir, eu adoro analogias, né? E às vezes a gente muitas das vezes eu me pego com alguns problemas em TI, software, segurança, etc, e infra, né? E a gente começa a comparar com o corpo humano, a gente vê que, cara, tudo é exatamente, o corpo humano já nos ensinaria tudo. Por exemplo, isso que você falou, o switch ele abriu mão de um recurso de monitoria para entregar o que era mais importante, que era o próprio tráfego da rede. Então, se a gente, por exemplo, a gente parar para pensar quando a gente está no frio, num lugar muito frio, as extremidades do corpo meio que param de receber sangue, né? O pé, a mão, por isso que fica roxo, né? E às vezes perde membro e tudo mais, o cara que escala Everest e tudo mais. Porque o corpo, o cérebro, né, e tal, ele começa a mandar oxigênio, sangue, etc., para os órgãos vitais, né? Seu coração, seu cérebro, não o dedão do pé, que é inútil. Então, tipo, se a gente para fazer algumas analogias assim, o corpo humano nos ensina várias coisas, né? Que talvez, se a gente aplicasse, parasse um pouquinho para entender e se aplicasse isso na prática com um monte de coisa que a gente já tem, funcionaria. E o próprio teste serve para isso, né? Entender os cenários. Você assistiu Mythbusters, né? Hã? Você assistiu nos Mythbusters, né? Que foi no Mythbusters que eles contaram essa história do corpo humano. Os caçadores de mito. É só você ver. Se fica no frio, seu dedo fica roxo. Mas assim, foi só uma analogia mesmo pra, às vezes, pra galera às vezes, entender, puta, como que eu resolvo tal problema? Às vezes ele já tá resolvido num outro contexto, num outro cenário, que você pode pegar aquele exemplo, né, aquele cenário mesmo,
e trazer para sua realidade e de repente você consegue resolver algum problema. Ô Vini, eu tinha te perguntado, acho que você esqueceu de responder, mas quais tipos de teste a gente consegue fazer para carga de servidor, se minha API vai aguentar, esse tipo de coisa? Dá uma overview disso aí para a galera que tá ouvindo. Então, foi até o que eu coloquei que o fabricante, né, fez no Switch, que foi um stress test. Então, a gente tem algumas ferramentas aí, você tem algumas ferramentas que a gente utiliza para estressar o servidor e ver qual a capacidade dele de resposta, tanto para memória, disco e processamento, que são os 3 principais. Pode brincar com o cachorro e volta para cá? O cara... Continua respondendo que eu tô te ouvindo e todo mundo tá te ouvindo. Ninguém tá vendo isso, trouxa. Então, com algumas ferramentas, você tem main cache, você tem ferramenta de stress test para o próprio processador para saber o quanto que ele aguenta, o quanto que um ataque de DDoS, por exemplo, pode fazer em cima de um hardware específico, de um firewall, de um servidor mesmo, caso ele tenha que estar exposto, né? A gente tinha muito isso quando a gente tinha servidores de borda ainda, como o falecido TMG, quem trabalhou, né? Da Microsoft, que era o antigo ISA. A gente tinha também alguns servidores de próprio Linux exposto como proxy, então a gente conseguia fazer stress test em cima deles para saber qual a carga que eles aguentariam, por exemplo, de um ping da morte, como a gente chamava, né? Um ping of death, o antigo DDoS. Ping da morte. Meu Deus do céu, hein? Desenterrei essa, hein? Ping da morte. Bom, interessante. Bom, vamos lá. Legal, a gente deu uma boa introduzida, demos uma boa avançada. Eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. Você que está mais no time de dev, né, e representando aí a galera de desenvolvimento, o que você tem visto, quando a gente traz um pouquinho mais para código, teste unitário, o que você tem visto de teste unitário? O código da galera tá mesmo assim? Não tá? Eu tenho feito alguns code reviews que eu vejo microserviços, funcionalidades inteiras sem um único teste, assim como eu vejo algumas funcionalidades inteiras com mais código de teste do que a própria funcionalidade. Até onde isso é o correto, até onde isso é errado, é um balanço, eu tenho que ter 100% de cobertura de teste, eu tenho que ter 10%, como que é isso no mundo do desenvolvimento aí? Antes de responder a pergunta, vou fazer um comentário lindo do seu microfone encaixado na tua barba. Muito bom. Eu tava pensando a mesma coisa. O negócio é o seguinte, para você que tá em casa aí, home office e tudo mais, você tem que se adaptar, estamos em momentos de crise. Então eu não vou ficar segurando o microfone que me dá preguiça, eu vou amarrar ele na minha barba e é assim que eu vou usar. E quem não tá só ouvindo em algum lugar aí, depois vai no YouTube e dá uma olhadinha lá. Ai, caramba. Mas beleza, voltando à pergunta lá. É bem comum que você encontre por aí aplicações sem teste nenhum ou com teste desligado. Tem cobertura de teste, mas o teste está desligado. Ou tem pouca cobertura de teste. Ou, no caso que você disse, tem muita. Pera aí. Não, segue, legal, o que você falou. Legal. Às vezes tem muito, às vezes tem pouco teste, mas assim, pra quem tá ouvindo a gente, é importante entender que, cara, às vezes você não precisa fazer 1 milhão de linhas de código de teste pra testar um simples Hello World ou um simples entrada de parâmetro. Às vezes você escrever um teste que seja de qualidade, funcional, um de carga, um de performance, sei lá. Tipo, pensar em outros cenários além só da funcionalidade por si só. Porque a funcionalidade por si só, eu vou fazer um comentário, às vezes até polêmico, mas tipo assim, a funcionalidade por si só você nem precisa testar, porque o seu usuário vai testar para você no ambiente de homologação. É lógico, você vai entregar e falar, pô, tá funcionando, você não vai deixar pro cara descobrir que tá quebrado, é o mínimo que você tem que fazer, mas tipo, a funcionalidade, o negócio, ele vai ser testado por alguém de fato que tem experiência com aquilo. O usuário final, né, o cliente, enfim, no ambiente de homologação, no ambiente próprio para isso, e até em produção, né, usando o Canary, por exemplo, né, Release Canary, você consegue fazer essas validações. Mas, quando a gente fala de stress test, teste de carga, teste de performance, teste de segurança, teste de tela, cara, 800 milhões de tipos de teste, isso é o time de dev, o time de TI, o time de infra que tem que pensar nisso. E, cara, vamos entregar com qualidade, vamos criar um processo definido para tudo isso, do que tô clicando no botão e tá mandando e-mail? Tá.
putz, mas ninguém clicou no botão 1 milhão de vezes, mas ninguém colocou um e-mail falso, ninguém colocou um injection naquela tela, ninguém colocou testou a infra da chamada disso, ninguém expôs na internet, sabe? São tantos cenários para testar que às vezes o desenvolvedor está focado só no teste funcional, que como eu falei, alguém vai testar isso para você, que é o cara que conhece mais de negócio do que você. Mas assim, enfim, tem milhões de testes e a galera abre mão e eu acho isso muito foda. Existe alguns tipos de teste, né, para você fazer na sua aplicação. Tem o teste unitário, que você vai lá e testa só a funcionalidade daquela função, daquele módulo, para ver se tá tudo ok com aquele pequeno módulo. Tem teste de integração, que você vai testar se aquele módulo está conversando direito com outro módulo, se os dados estão passando certo, se está respondendo certo. E aí poderia entrar já testes com tipos de dados, falta de dados, que é esse tipo de coisa que você falou, não testou se um e-mail inválido. É aí que você tem que pegar esse tipo de teste. E tem os testes de ponta a ponta, que você vai pegar e vai testar como se fosse um usuário mesmo. Teste como se o usuário estivesse pegando, fazendo o teste e colocando errado as coisas e vendo na prática como funciona. Esse tipo de teste, eles costumam ser mais assertivo. Só que assim, ele é muito mais custoso. Geralmente se usa uma proporção lá de 70% de teste unitário, você faz 70% dos testes, você carrega todos nos seus unitários, testa as suas funcionalidades, 20% em teste de integração para saber se seus testes, seus módulos estão conversando certo com outros módulos, e apenas 10% de ponta a ponta, porque você tem muito mais cenários e, cara, você pode tender ao infinito de cenários para poder aplicar aí. Então, você não vai testar todos os cenários possíveis. Você testa os mais prováveis. E vem aquela questão de novo. Isso porque é custoso. Ou vai custar em valor ou vai custar em tempo. Você precisa de muito, muito, muito tempo. Talvez você vai levar muito mais tempo testando do que desenvolvendo. E para o negócio, geralmente, isso não compensa, né? É muito legal isso que você falou, e você usou uma palavra muito boa que me trouxe um insight aqui para falar da segurança, porque assim, você comentou, normalmente os testes são baseados nos cenários mais prováveis, mas quando um hacker vai te atacar, ele vai em todos os cenários, inclusive os não tão prováveis assim. Ele vai, inclusive, né, sendo mais direto, os mais prováveis ele não vai usar, porque ele talvez saiba que você está monitorando, que você tenha controle de segurança. Ele vai justamente lá no botão da esquerda que você nem sabia que tinha, que seu usuário pediu, que você não está usando, que ninguém testou, mas que está lá. Ele vai ser o cara que vai apertar aquele botãozinho, vai descobrir sua base de dados, vai derrubar sua infra, vai causar um ataque, causar um dano, fazer um ataque e causar um dano em você, justamente porque você não se preocupa, você que eu digo, o dev, a infra, todo mundo, tá? Porque a gente nos preocupou com todos os cenários, e não só os cenários mais prováveis. É lógico, para o negócio, os mais prováveis, o famoso caminho feliz, né? É muito mais fácil ser testado e às vezes até automatizado. E talvez é o que o Vini falou lá, né? Putz, nunca é ruim você investir tempo para ganhar mais tempo. Então, se você mapeou todo o seu processo, seus cenários mais prováveis, o seu caminho feliz, automatiza tudo isso, deixa tudo isso num cenário mais fácil de você testar. E os outros cenários mais difíceis ou contextos diferentes, aí você faz um trabalho mais manual, mais paralelo, mas faça. Não abre mão, não fica pensando no caminho feliz, porque não só o hacker, né? O usuário ele já é um hacker, muitas vezes ele quebra a aplicação, ele causa um bug, você fez todos os testes do caminho feliz do desenvolvedor, que a gente brinca, né? E aí quando o usuário aperta o primeiro botão, você fala, puta, Lady Murphy, sempre vai acontecer isso. Sempre. Exato, então assim, o usuário ele já é o seu primeiro hacker. A diferença é que ele é o cara que te mostra o problema do software, bug funcional. Mas ele não tá te invadindo, ele não tá querendo causar um dano, né? Mas se você olhar por esse lado, você vê que a segurança é importante desde o começo até o final do processo, de um modo geral, né? Uma coisa que eu penso é assim, não é que todos os desenvolvedores são preguiçosos, não quer fazer, sempre vem naquele bom senso do que o que você precisa entregar. Você precisa entregar valor, você precisa entregar qualidade, você precisa... qual que é a premissa? É claro que se você quer qualidade infinita, tem uma soma simples. Me dê tempo infinito e custo infinito.
Se eu puder gastar todo o tempo do mundo com todo o custo do mundo, cara, a qualidade é infinita. Então, mas será que acontece mesmo? Fazendo uma pergunta aí o Vini pode complementar. Se eu te der uma Lamborghini sem freio, o que eu tô te entregando? Valor, qualidade, percebe? Não adianta nada te dar uma Ferrari, uma Ferrari, uma Lamborghini. Aliás, se alguém da Ferrari ou Lamborghini estiver ouvindo, a gente tá aceitando patrocínio, estamos aceitando produtos, tá? Bem fácil, né? Se eu te entregar um Lamborghini que tudo funciona, exceto o freio. E é assim, não adianta você levar em lugar nenhum, porque ninguém vai arrumar o freio dela, não tem freio. Faz sentido? Então, assim, eu tô te entregando um puta valor, você vai poder parar na porta da melhor balada, sabe? Se mostrar e andar na maior velocidade daquele carro. Mas você não vai parar. Por isso que a gente volta naqueles tipos de teste. Unitário, integração e ponta a ponta. Eu tenho que garantir que eu estou entregando o mínimo. Eu já sei qual é o mínimo do mercado, no caso da Ferrari aí. Eu sei o mínimo que um carro precisa ter. O mínimo eu tenho que garantir ali nos meus testes unitários. A integração sei lá, quando eu viro o volante, eu tenho que virar a roda. Tipo, o meu volante funciona, eu já testei que o meu volante funciona, testei que minha roda funciona, mas eu não tinha testado a integração. Também tenho que garantir o mínimo ali. Agora, eu como vendedor de Ferrari, eu não sei, pode ser até que se aplica isso mesmo na Ferrari, mas eu não posso chegar e vender o carro para uma criança que não sabe dirigir. Tem dinheiro, mas não sabe dirigir. Que seria o ponta a ponta. Para quem que meu produto está sendo usado? Quem que está usando meu produto? O Cássio, ele comprou o carro, mas ele perdeu a mão, então eu tenho que ir lá e vou tomar o carro de volta, porque ele não é um cara que pode usar isso. Então, aí que entraria o ponta a ponta. Por isso que é os 10%. Você tem que garantir o mínimo. O mínimo, cara, não tem jeito. Você não pode abrir mão de segurança, não pode abrir mão de qualidade. E isso, como desenvolvedor, cara, não faça isso nunca. O que você tem que fazer é ter o bom senso de poder balancear as coisas. Tá, se eu tiver que abrir mão de teste, onde que eu posso abrir mão? Até quando eu posso abrir mão? Se eu tiver abrir mão de, sei lá, de qualidade, até quando eu posso abrir mão? É sempre uma troca ali, né? Um jogo. Às vezes, cara, falar a verdade e bater com força vai mostrar pro cara que, cara, não tem jeito. Se eu fizer isso, você tá assumindo uma responsabilidade de que eu vou deixar o site, sei lá, sua aplicação, o site vulnerável. É isso que você quer? Porque se for isso, a gente tem que deixar bem claro que você está abrindo mão e pode ser, está sendo avisado de que isso pode causar uma falha de segurança. Assine embaixo aqui para mim. Eu estou te mostrando que não é esse o caminho. Assine embaixo e, cara, vai como você queira. Se você quer ir pretender esse caminho. Legal isso que você falou, porque assim, o que eu vejo que falta muito, mas falta muito completamente, na verdade, qual é esse mínimo? As empresas não têm esse mínimo. O que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar com qualidade, e aí qualidade inclui segurança, teste, performance, tudo isso, uma boa infra, coisas que ninguém vê, né? A manutenabilidade do código, por exemplo. Nossa, que palavra bonita. Essa palavra é linda. O quão difícil é dar manutenção nesse código, porque uma coisa é estar entregue e estar bonito e funcionando. Fazendo o exemplo da Ferrari, né? Aí você deu um problema lá, você precisa levar no mecânico, o cara abre o capô, na verdade é um motor de Fusca que tá lá, tá tudo gambiarrado, o fio do ferro de passar da sua mãe, o cara ligou pra fazer a bateria no som, sabe? Tipo, coisas que ninguém vê, mas que quando aí onde você achou essa Ferrari aí, bicho? Mas tipo assim, quando você precisa mexer, aí você vai ver que, puta, cara, o que fizeram aqui? Aí a gente começa a falar, puta, quem mexeu nisso? O cara que fez isso é um imbecil e tudo mais. Às vezes a gente nem sabe qual o contexto que o cara tava pra ter feito aquilo. É uma polêmica também, né? Às vezes a gente critica código quando a gente vê código, critica uma infra quando a gente vê alguma coisa pronta. Ao mesmo tempo a gente não sabe a que contexto o cara tava. Daí vai entrar no conteúdo do outro episódio lá. Mas por outro lado eu defendo que o cara sempre tem que garantir o mínimo do profissional dele. O desenvolvedor, o código, a qualidade, a segurança, enfim. Quer encerrar aí, Vini? Quer complementar alguma coisa? Na verdade, quando a gente pensa em teste, né, a gente tenta imaginar o cenário para aquilo que vai ser usado, mais ou menos o que o Rodrigo colocou, né? Eu vou entregar um produto e quem é que vai utilizar aquele produto? Acho que, assim, a gente consegue até automatizar teste se a gente realmente conhecer o nosso produto. E quantos de nós realmente conhecem o nosso produto? Né?
Por exemplo, a gente trabalha em uma empresa de viagens, o nosso produto é viagem, mas eu conheço qual que é toda a esteira, desde que entre um cliente na loja, que o vendedor vai atender ele, ou o cara que vai navegar no site para escolher um destino. Eu sei todo o trâmite que vai ter que passar de um lado até o outro, fim a fim, o tal do teste fim a fim, porque aí eu tenho um front-end, seja ele pro vendedor ou pro cliente, eu tenho um back-end que vai processar aquela solicitação, né? E tenho depois as APIs de chamada para os meus fornecedores, né? No nosso caso, fornecedor de hotel, fornecedor de aéreo, fornecedor de carro, se o cara for alugar um carro na localidade. Então, eu tenho que conhecer toda essa matriz para poder, então, imaginar como é que eu vou desenvolver o meu produto, né? Até por isso a gente trabalha com ambientes menores, com equipes, né? Só os produtos para pelo menos saber aquele principal. Mas talvez falte alguém que conheça o fim a fim, né? De verdade. Alguém que vai entender toda a camada de cliente, com toda a camada de back-end, de front-end, back-end e as chamadas de APIs, caso que a gente precisa. Cara, muito legal esse comentário que você fez. Às vezes a gente não testa, ou às vezes abre mão de algumas coisas, ou esquece de algumas coisas, por não conhecer o próprio produto. E aí quando a gente fala produto, a gente fala de negócio de modo geral, né? Que nem a gente tá na CVC, a CVC é gigante, tem trocentos produtos, né? Carro, hotel, aéreo e tal. E às vezes a gente conhece, eu vou lá, preencho os dados, compro e recebo um voucher, é isso. Mas o mundo por trás disso é muito grande. E às vezes poucas pessoas conhecem isso, poucos devs, pouca infra, pouca segurança. A gente não conhece o produto como um todo, às vezes a gente não consegue testar, não consegue garantir a segurança, não consegue pôr uma infra de qualidade, por não... Cara, você falou tudo, não conhecer o produto, não conhecer o negócio, vamos chamar assim. E por isso e ligando com o que o Rodrigo falou no começo, quando a empresa ela nasce com todos esses processos definidos, com todo mundo conhecendo um negócio como um todo, por isso que startup talvez tenha mais sucesso por isso, porque todo mundo nasce nela e conhece o produto como um todo desde o começo. A gente chega numa empresa legado, ou uma empresa muito... tá tempo no mercado, a gente não conhece o todo dela, conhece um pedacinho. E às vezes a gente deixa escapar muita coisa por essa falta de conhecimento. E aí a gente pode ser tema para outro episódio, né? São vários problemas disso. Talvez um banho de loja, né? Talvez conhecer todo o negócio, uma integração bem feita, passar pelas áreas, enfim. Testes para garantir que as pessoas conheçam um negócio, né? Como o Vini falou agora. Legal. Bom, o Rodrigo quer fazer um comentário final aí? Eu ia perguntar o seguinte, você tomaria a vacina do corona sem ela ter passado por teste? Fica no ar essa pergunta aí. Boa. Pergunta aí pra você que tá ouvindo a gente, depois responde nos comentários aí do YouTube, manda pra gente em algum lugar. Você tomaria a vacina do Covid-19, sabendo que ela não foi testada ainda? Alguém chegou aqui e falou, tamo aqui com a vacina, não foi testada, mas vamos aí, tá distribuindo pra população. Você tomaria? Vai funcionar, só toma. Vai funcionar, acredite. Bom, beleza. Mais algum comentário? Podemos encerrar? Acho que podemos encerrar. Eu sou corajoso, eu tomo a vacina. Boa, o Vini já respondeu aí. Eles estão pagando 20 mil dólares, eu acho, pra fazer o teste em você. Se quiser, é só chegar lá. Na verdade... Eu vou pegar ele de graça. Afinal, eu vou pegar o Covid-19 de graça. Por que não receber uma grana por isso? Verdade. Imagina que alguém fez essa mesma pergunta pra alguém na China, falando assim, vamos testar comer esse morcego aqui? Nunca ninguém comeu, vamos ver o que acontece? Bom, enfim, legal, a gente falou bastante. A gente não sabe de onde é que vem. Cuidado que a gente não tem certeza que veio do morcego. Enfim, o Ozzy ficaria preocupado agora. Na verdade, eu sou da teoria da conspiração. Pra mim, alguém criou isso no laboratório e tá bem esquematizado, tá tudo funcionando exatamente como queriam. Mas enfim, minha opinião bem pessoal. Bom, pessoal, a gente falou sobre testes, falamos sobre o mercado de teste, na verdade, né? Aliás, é um mercado muito grande, né? Tem profissionais de todas as áreas aí para teste automatizado, teste integrado, enfim. Contamos um pouquinho da nossa experiência, falamos sobre os segredos, né? O que acontece por trás, os bastidores das empresas, como é que elas abrem mão disso, por que elas abrem mão disso. Eu acho que deu pra gente dar um bom overview sobre tudo sobre testes, tá? Então esse foi o episódio número 12 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E eu sou o Vini Cavalheiro. E pela primeira vez remotamente, tchau, até o próximo episódio. Falou!